Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, trazidos pelo tema Conceitos e Práticas do Halloween que a Bíblia condena. Conceitos e práticas do Halloween que a Bíblia condena. É por isso que crente raiz, crente que conhece a Bíblia, conhece a Deus, teme a Deus, ele não participa. E você que também nos ouve, também não deveria participar, certo? E vamos explicar por quê. E espero que você fique até o final dessa mensagem. Se gostou, deixa um like, inscreva-se no canal, aciona lá o sininho, deixa um comentário. Se quiser ouvir algum outro assunto, deixa aí no comentário, que a gente vai também, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, trazer para vocês. Por quê? Quais são os conceitos e práticas do Halloween que a Bíblia condena? É uma prática muito comum no Brasil, comemorada no mês de abril, final de abril. Estados Unidos é muito comum, mas que não é para crente, não é para nós cristãos, e não é para você também que me ouve neste momento. Primeira prática, contato com os mortos, conhecido como necromância, ou necromancia, não é? Que é uma prática do Halloween, que é invocar espíritos, homenagear mortos e decorar com caveiras e fantasmas o lar, o ambiente, a sala de aula, a escola, trabalho. Não é para gente. O que é que a Bíblia diz? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Nem encantador, nem quem consulte os mortos haverá entre ti. Então Deus proibiu terminantemente, porque Deus abomina. Deus proíbe qualquer tentativa de comunicação com os mortos, pois isso abre porta para os demônios. Porque quem está no céu, quem partiu em Cristo, está hoje no céu esperando o dia da ressurreição. Quem está no inferno está também esperando o dia da ressurreição para enfrentar o juízo final. Então não tem como se comunicar com eles. Então, se alguém aparece, se alguém se manifesta em nome de A ou de B, são demônios. E Deus proíbe esse tipo de prática. É como tentar ligar para alguém que morreu e quem atendeu não é o parente, mas um impostor espiritual. Então, não é para nós. Outra prática que a Bíblia condena, muito comum no dia de Halloween, são simbolismos da morte e do terror. É muito comum, símbolos da morte e do terror. Nas casas, até nos programas televisivos, nos canais de youtubers, de influencers, nas empresas, nas salas de aula, em escolas, muito comum entre crianças, adolescentes, jovens, e em outros locais. Tem até igrejas hoje que estão aderindo. A Bíblia condena. Fantasias de mortos-vivos, caveiras, sangue, zumbis e cemitérios. Mateus 22:32 diz, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Deus não está neste lugar. A Bíblia ensina a celebrar a vida e a luz, não a morte e as trevas. Halloween glorifica o oposto da natureza divina. Participar disso é como acender velas num lugar escuro e depois apagar todas. Você escolhe ficar no escuro, entendeu? Então, a Bíblia condena. Outra prática muito comum no Halloween que a Bíblia condena é culto ao medo e ao mal. É isso que se faz. Eles cultuam o medo e o mal. Filmes de terror, decorações sombrias, rituais que exaltam monstros, bruxas e demônios. O que é que a Bíblia diz? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Como professor, eu participei de conversas com alunos, pré-adolescentes, adolescentes e até jovens, que participaram na escola desse tipo de movimento do Halloween,
e ficaram traumatizadas, depressivas, e elas nos contavam o medo que passaram, né, nesses locais, e esse medo continuou. Então, queridos, exaltação, culto ao medo e ao mal, não é para nós, não é para criança, não é para pré-adolescente, adolescente, jovem, para adulto, não é para repartições públicas ou privadas. Deus não está nisso. O medo é arma espiritual de Satanás. Celebrá-lo é negar a confiança em Deus. É como brincar de se esconder do diabo e depois se espantar quando ele te acha. Então, tenha muito cuidado com isso. Outra prática comum no Halloween que a Bíblia condena é bruxarias e feitiçarias. Há muito isso. Bruxas, caldeirões, poções, feitiços e magias inofensivas. O que é que diz a Bíblia? Êxodo 22:18, não deixarás viver a feiticeira. Nos tempos bíblicos, né, nos tempos de Moisés, por causa disso. Porque eram elas que promoviam tudo isso. E hoje quem promove são professores, direções de escolas. Quem promove isso são alunos, quem promove isso são chefes, donos de empresas, prefeitos, governadores e outros. E a Bíblia condena, por isso que a gente vê o mundo como está. A feitiçaria, mesmo disfarçada de diversão, é comunhão com demônios. Em Atos 19:19, os convertidos queimaram seus livros mágicos. O mesmo princípio vale hoje. Pessoas que se convertiam, elas pegavam seus livros de feitiçaria, pegavam essas coisas que cultuavam a bruxaria, a feitiçaria, levaram à praça, tocaram fogo. A gente tem que dar fim a essas coisas e não reacendê-las, né? Reativá-las e não trazê-las todos os anos para dentro de nossas casas, de escolas, de empresas, da cidade. Não, queridos, não é para nós. É como brincar com fogo achando que é frio, até se queimar. Outra prática que a Bíblia condena, muito comum nos dias de Halloween, final de, de outubro, é transformação do mal em diversão. As pessoas transformam o mal em diversão. Rir de fantasmas, brincar de truque ou travessura, zombar do inferno e dos demônios. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Então hoje é muito comum. Estão chamando o mal de bem, brincando, se divertindo com isso, e o bem, como por exemplo, esse tipo de mensagem algumas pessoas chamam de mal. Mas eu sei que não é o seu caso que está aí nos ouvindo. Deixa o seu like se você gostou, se inscreva no canal, quero trazer outros assuntos, abordar, trazer para edificação, orientação, alerta de outras pessoas. Deixe seu comentário, tem algum assunto que gostaria que fosse tratado aqui? Deixa no comentário. O mal nunca deve ser banalizado ou transformado em entretenimento. Satanás usa a leveza da festa para normalizar as trevas, é isso que a gente está vendo hoje. Não é? É como colocar açúcar no veneno, fica mais fácil de engolir. Outra prática também do Halloween muito comum que a Bíblia condena é mistura entre luz e trevas. Há uma mistura. Cristãos participando de festas temáticas, evangélicas, entre aspas, mas com elementos do Halloween. Que tristeza. Que falta de Deus. Que falta de conformidade com a simplicidade do Evangelho, que é poder de Deus e salvação para todo que crê. Onde estão esses pastores? Estão orando, estão lendo a Bíblia? Estão em comunhão com Deus? Precisa ter muito cuidado. O que é que a Bíblia diz? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão existe? Né? São opostos entre si, queridos. Ou você fica do lado de lá, ou fica do lado de cá, da palavra de Deus. Deus não aceita mistura espiritual. O que nasceu em honra às trevas não pode ser santificado. É como lavar uma roupa branca e jogar no barro logo em seguida.
Por que o crente não deve participar do Halloween ou das práticas de Halloween? Sabe por quê? Porque ela é de origem pagã e ocultista. E é por isso que também a Bíblia a condena. É de origem pagã, entre os celtas, né? E ocultista. A festa vem do antigo festival celta, Samhain, que celebrava o deus da morte e o início da escuridão. Entendeu? É. Que a Igreja Católica transformou em dia de todos os santos, ou de finados. O que é que a Bíblia diz em Jeremias 10:2? Não aprendais o caminho das nações. A gente não deve aprender essas coisas que existiam lá entre os celtas, essas abominações. Tudo o que tem origem pagã, idolátrica e espiritualista é abominação a Deus, mesmo com aparência cultural. É como tentar servir a Deus com uma oferta roubada de outro altar. Fica essa analogia para vocês entenderem bem. Práticas e conceitos do Halloween que a Bíblia condena: idolatria e oferendas. Por isso que não é para nós. Como, por exemplo, abóboras acesas, simbolizando espíritos, doces em troca de proteção espiritual ou agrados a fantasmas. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Então, cuidado com a idolatria. Cuidado. Nessas práticas. Qualquer prática que invoque ou agrade entidades é idolatria, mesmo travestida de brincadeira. É como enviar um convite para um inimigo e depois se assustar porque ele veio. Entendeu? É preciso ter muito cuidado, queridos. É preciso estar atento, você que já é crente, que já é cristão, que já teme a Deus, né? Evite estar colocando isso, trazendo isso para dentro de sua casa. Às vezes para agradar um filho, uma filha, um neto. Evite. Não. Diga que não. Você que trabalha com escolas, que é professor, que é diretor, diga não. Que é dono de uma empresa, diga não. Importa agradar a Deus e não a cultura dos homens, e não aos homens. Outra prática, o conceito comum nos dias de Halloween, ou no dia de Halloween, que a Bíblia condena é influência sobre as crianças. Crianças ensinadas a se fantasiar de monstros e brincar com medo. Não é assim. O que é que a Bíblia diz? Em Provérbios 22:6, instrui a criança, ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é este o caminho. Introduzir símbolos de trevas na infância é abrir espaço para distorções espirituais e emocionais. É como plantar uma semente de espinho no coração e esperar flores. É você estar preparando os seus filhos, é estar preparando o povo para a vinda do anticristo. Outra coisa, outra prática que a Bíblia condena, muito comum no Halloween, é celebração das trevas. Toda a atmosfera é noturna, sombria e espiritualmente pesada. Quem já viu sabe que é assim mesmo. Que aqui diz em Efésios capítulo 5, versículo 11, não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, não faça parte. Antes, condenai-a, seja firme, diga não, é pecado, Deus condena. Seja firme, seja firme. O Halloween não é uma festa inocente, é uma celebração das trevas disfarçada de cultura. É como colocar um sorriso em uma máscara de demônio. Continua sendo o mesmo rosto por trás. Então, queridos, fica para a nossa orientação aí, né, esses tópicos sobre práticas e conceitos do Halloween que a Bíblia condena. 10 tópicos. Se você gostou, deixa o seu like para nos ajudar. Se inscreva no canal, acione lá o sininho
Deixe um comentário. Se tem algum assunto que gostaria que trouxéssemos para esse canal, deixe aí no comentário também. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.